Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem. Eu sou o Alessandro, estou aqui acompanhado do nosso amigo Dominguinho. Tudo bem, Luiz? Olá, Alê, saudações a todas e todos. Pois é, voltamos a gravar um episódio só nós dois sem entrevistados. Vamos ver o que sai. Queria começar com uma imagem inicial que é a seguinte. Em 1988, vocês sabem que foi proclamada a Constituição, né? A nova Constituição famosa aí como cidadã. E isso foi no dia 5 de outubro de 88. No dia 9 de novembro do mesmo ano, portanto um mês e uns dias depois, aconteceu um negócio chamado Massacre de Volta Redonda, que aconteceu na cidade de Volta Redonda, na fábrica da Companhia Siderúrgica Nacional. Na época era estatal, né? Portanto quem geria era o governo Sarney. Os trabalhadores entraram em greve por uma série de reivindicações e ocuparam a fábrica. A tática muito comum em qualquer movimento fabril do mundo inteiro, né? Isso começou no dia 4 de novembro, e aí as negociações não avançaram, e o governo mandou o exército desocupar a fábrica, e teve um confronto com os trabalhadores, e 3 deles morreram, um de 19, um de 22 anos, e um de 27 anos. Um deles morreu com uma coronhada de um soldado do exército. Então, isso tudo foi em pleno processo de redemocratização, um mês depois da proclamação da Constituição, que advogava os direitos inclusivos, a extensão de direitos, né? Então, há um simbolismo muito grande nesse massacre de Volta Redonda, justamente porque mostra essa contradição de um período de expansão dos direitos, ao mesmo tempo em que o Estado pratica uma violência desse tamanho. Inclusive depois, no ano de 89, o Niemeyer fez um monumento e ele foi inaugurado no Dia do Trabalho, em Volta Redonda, em homenagem às vítimas. E na noite seguinte da inauguração, 300 quilos de dinamite explodiram o monumento. Depois, um membro das Forças Armadas denunciou que aquilo foi um atentado autorizado por um membro do Exército, mas eram essas forças de extrema-direita contrárias à expansão dos direitos, inclusive ao simbolismo de um monumento. Então, tudo mas isso... hoje em dia não existe mais esse monumento. Não, daí, interessante, porque daí o pessoal queria restaurar, o Niemeyer falou, não é para restaurar, deixa ele com a base destruída e só levanta, porque ele caiu, né? Levanta e deixa a mostra os ferros do concreto para mostrar que houve o atentado, e aí hoje ele tá lá, só que ele tem tá destroçado na base lá, dá para ver na internet o monumento, é bem bonito, então. E ele homenageia os 3 trabalhadores mortos. Vamos já introduzir para o nosso ouvinte. O tema que a gente vai tratar hoje são os direitos humanos, né? A gente vai falar do histórico dos direitos humanos e vamos falar dos direitos humanos no Brasil. Então a imagem dos direitos humanos no Brasil, ela tá destruída, é isso? Isso, boa, é isso aí. A ideia é que ela tá capenga lá em Volta Redonda, e isso pode ser aí um ponto de partida para o argumento que a gente vai desenvolver ao longo do episódio, beleza? Então, Luiz, vou lembrar aqui o nosso ouvinte que algumas semanas atrás a gente falou sobre o Robert Merton e a profecia autorrealizável. E você explicou naquele instante que se todo mundo correr no banco, retirar o seu dinheiro no desespero, né, por causa de uma suposta mentira, algo que não pode não ser verdade, mas que se torna verdade depois, né? Essa é a ideia. O banco quebra, né? Você viu que aconteceu isso? Você secou o banco nos Estados Unidos, lá o banco quebrou. Na verdade, o banco, as ações caíram, né? E aí os correntistas começaram a vender ação, começaram a tirar o dinheiro do banco, e aqueles que tinham ações do banco começaram a vender suas ações. O banco foi a pique, como se dizia antigamente. O banco tentou fazer tudo na surdina, mas não deu boa, não. Então, esse nosso episódio, na verdade, ele vem, né, de sugestão dos nossos ouvintes, né, Luiz? Foi. A Vanessa, que é uma velha pertencente da curadoria, né, sádica, sugeriu o tema. A gente já estava com ele planejado, estamos preparando faz tempo, e vamos ver se a gente acerta a Vanessa e os demais que gostam desse assunto, né? E lembrando também que tem uma campanha de financiamento coletivo para que isso aqui floresça, cresça e não seja como os direitos humanos no Brasil, que trabalha por espasmos, né? Você pode entrar no apoia.se/maldita politicagem e fazer uma doação para que a gente possa aprimorar o aparato técnico. Além do mais, também estamos nas outras redes sociais, Instagram e Twitter. Bom, então a gente no primeiro bloco a gente vai trazer um histórico dos direitos humanos, né, e um pouco das ideias básicas que estão por trás desse conceito. No segundo bloco a gente vai discutir sobre a realidade brasileira, como os direitos humanos está presente na nossa Constituição, está presente nas nossas políticas públicas. No terceiro bloco, como de sempre, a gente traz uma historinha, a gente tenta facilitar um pouco o conteúdo. O Luiz disse que tem uma luta de gosto especial para esse episódio, que eu ainda não sei,
Mas vamos lá. Luiz, então para começar, fala pra gente o que significa esse conceito dos direitos humanos e um pouco de onde vem essa ideia inicial aí. Na definição da ONU, eles são um conjunto de direitos que diz respeito a que as pessoas devem ter acesso sem distinção, direito à vida, à segurança, à liberdade, saúde, moradia, alimentação, liberdade de expressão. Para resumir, a gente diz que é o direito básico à dignidade humana e que vale para qualquer um, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo, gênero, enfim, são os direitos mínimos para a vida de qualquer um. E esse documento foi lançado em 1948, depois das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Mas ele tem uma história mais antiga que remete ao século XVIII, à Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi de 1776, e depois a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi publicado ali na Revolução Francesa, 13 anos depois, em 1789. Então, esse período ali do final do século XVIII é que é o ponto de partida dessa noção de direitos humanos. É impossível da gente conseguir traçar, né, de onde vem a real origem de todas as ideias que compõem esse conjunto de ideias que faz parte desse conceito de direitos humanos, né? A gente poderia ir parar lá na Grécia Antiga se a gente for puxando esse fio de influência, etc. Né? Então não faz sentido. O que a gente vai trazer hoje são as principais influências e um processo que parece ser, em muitos casos, esquecido, né? Um processo histórico de formação e de consolidação de alguns valores, especialmente na Europa. Né? Mas no ponto de vista das ideias, né, dos principais autores que talvez influenciaram essa Constituição dos Direitos Humanos, a gente pode citar aqui o Hugo Grotius, né, e o John Locke. Já no século XVII, século XVIII, as ideias desses autores já expressavam ali uma defesa da autonomia e da liberdade individual. Vale ressaltar, né, que os ideais do John Locke, para muitos autores na bibliografia sobre direitos humanos, é muito destacado, né? O John Locke, quando ele fala dos direitos divinos, né, ele está ressaltando direitos que todo mundo tem ao nascer, né? Então, direito à liberdade, etc. Os pilares básicos, talvez, do liberalismo e também aqui dos direitos humanos, né? Mas outra ideia que é relevante para a gente chamar atenção nesses autores, né, talvez uma consequência de suas ideias, é a premissa de que nós todos somos iguais perante a Deus, nós todos somos iguais perante a lei, né? Por isso nós todos somos iguais perante a lei, ou seja, não há mais aquela crença de que nós, como seres humanos, somos diferentes. Existe uma hierarquia, por exemplo, da família real, dos nobres, que Deus legitima essa hierarquia. Na verdade, a ideia aqui é uma horizontalidade entre os indivíduos, né? E por essa horizontalidade divina, nós também devemos ser horizontais no ponto de vista das leis e dos direitos, né? Conta pra gente, então, Luiz, o que é essa... Eu vou revelar aqui que o Luiz achou esse livro. Eu fiquei ouvindo ele falar desse livro durante umas 3 semanas. Então, gente, aproveitem aí que essa coisa realmente é nova, pouco destacada na literatura sobre direitos humanos. Conta pra gente, então, de onde vem essa ideia, onde se consolida essa ideia dos direitos humanos na Europa, Luiz? É uma historiadora que nasceu no Paraná, mas foi muito cedo para os Estados Unidos, se chama Lynn Hunt. Nasceu no Paraná? Panamá. No Panamá, maluco. Tinha que falar, nasceu em Querência. Ela tá maluca? Ela é panamenha. Mas ela foi muito cedo, porque foi criada nos Estados Unidos, enfim, fez a carreira lá. Mas ela é uma estudiosa da política francesa, tem um livro famoso sobre a Revolução Francesa. E depois que ela estudou a Revolução Francesa, se dedicou a estudar a história da participação política das mulheres e dos direitos humanos. E aí ela tem um livro chamado A Invenção dos Direitos Humanos, que é de 2007, e o livro saiu pela primeira vez no Brasil em 2009, fica a referência ali na descrição do episódio, mas ela tem uma tese sensacional. Ela diz o seguinte: por mais que filósofos já discutissem essas ideias de autonomia, de liberdade, de igualdade, para que os direitos humanos adquirissem força, e uma força, vamos dizer, irrefreável, né, uma força para alcançar muitos corações e mentes, ela precisa que elas saíssem dos círculos intelectuais, né, dos filósofos. E isso foi possível, diz ela, graças à popularização dos romances epistolares na Europa e nos Estados Unidos na segunda metade do século XVIII.
Romances epistolares são romances baseados em cartas, né? Que o autor ele conta toda uma história como se os personagens estivessem trocando cartas. Os mais populares da época foi um do Samuel Richardson, um inglês que escreveu Clarissa e Pamela, o nome dos romances, e depois o Rousseau, o filósofo Rousseau, que também era romancista famoso, muito famoso naquela época já, escreveu um romance chamado Júlia. Depois a gente fala por que todos eles têm o nome de mulheres e as protagonistas são mulheres que são heroínas nessas histórias. Mas diz ela que com o avanço da alfabetização nas grandes cidades, isso não acontecia no campo, e o consumo da literatura, porque esses romances na época eram como se fossem hoje as novelas, certo? Era a forma de entretenimento que as pessoas tinham nas grandes cidades, as pessoas sabiam ler. Tem algumas afirmações dela de que era impossível entrar numa casa no final do século XVIII na França e não encontrar o romance do Rousseau, esse romance chamado Júlia, que é de 1760. E esses romances causavam muita comoção, porque, em geral, o protagonismo da mulher ali, a mulher está sendo assediada, ou então ela tem que abdicar de um amor por conta das regras impostas pela sociedade. Então tem sempre um drama envolvendo uma protagonista mulher e que isso desperta empatia nos leitores. E aí muitas pessoas escreviam para o Rousseau dizendo que sofreu demais para acompanhar o romance e que aquilo despertou uma emotividade muito grande nos leitores. E aí, qual que é o vínculo disso com os direitos humanos para Lynn Hunt? Afinal de contas, como assim? Ela diz que esses romances permitiam que as pessoas vissem o outro ser humano, com um sentimento de semelhança, de igualdade e de empatia a partir de sentimentos íntimos, como amor, dor, tristeza, violência. Então, esses romances ajudaram a produzir um senso de empatia para além da comunidade da paróquia, e sim com todos os seus nacionais que eventualmente estão distantes geograficamente de você. Então, é muito interessante essa ideia de igualdade e empatia para além das linhas da sua cidade. E é isso que vai transformar os direitos humanos num valor muito difundido nessa segunda metade do século XVIII e que, afinal de contas, vai ser responsável porque a sociedade não gostasse mais de ver tortura na rua, não gostasse mais de que os crimes fossem punidos com pena de morte. Tanto que a própria guilhotina, que é do começo da Revolução Francesa ali, era uma saída para uma pena de morte que fosse o máximo possível indolor, diferentemente da pena de morte por enforcamento. Então, todo esse processo é o processo de aquisição da repulsa a infligir dor ao outro. E isso dependeu, segundo a Lynn Hunt, ela embasa isso muito bem no livro, da difusão da empatia por meio dos romances epistolares. Essa coisa de enxergar o outro que você chegou a mencionar, né? O outro nessa época eram mulheres, o outro é o judeu, né? O outro é a minoria religiosa, os camponeses, talvez, que nunca eram enxergados direito, né? Então Exatamente. é interessante. O que acontece é uma redefinição da moralidade, porque no século XVII e primeira metade do século XVIII, era muito comum a tortura judicial, que era pena de tortura imposta pelo próprio Estado. As pessoas, às vezes, tinham cortejos com presos sendo arrastados na Inglaterra, no meio da rua, para as pessoas verem. E a mudança cultural em relação a essas práticas está na base da ideia de que há limites em relação ao corpo das pessoas, que o Estado não pode causar um sofrimento e ninguém pode causar esse sofrimento. Então, esse é o ponto de partida para que os direitos humanos se tornassem, para usar a expressão do Thomas Jefferson nos Estados Unidos, ele fala: consideramos os direitos humanos uma coisa autoevidente. A Lynn Hunt exatamente problematiza, falando autoevidente, mas precisou se tornar autoevidente. Como se torna autoevidente? Pelos romances epistolares. E eu fiquei pensando, o que hoje seria equivalente aos romances epistolares, né? Eu falei das novelas, mas a novela já não é mais o fenômeno de massa que era há 20 anos atrás. Eu fiquei pensando, será que é o Big Brother? As pessoas ficam assistindo o Big Brother? Ou eu fiquei pensando nesse fenômeno que viraram esses podcasts, que tem podcast de entrevista de 3 horas, Podpah, Flow, tem uma dezena, 200 já disso aí, né? É como se você chegasse no ônibus e ficasse de butuca, ficasse prestando atenção na conversa alheia, sabe? E aí aquela conversa é uma conversa absolutamente trivial, mas curiosa, porque você fica fuçando a vida do outro. Ou então, quando a gente para e fica no ônibus, a pessoa tá mexendo no celular e você fica lendo o que tá acontecendo com ela na vida, nos grupos dela e tal, o que ela tá debatendo com o marido dela, sabe? Às vezes você vê umas discussões de relação ali no próprio Zap, a pessoa tá no ônibus e brigando, né? É uma das coisas mais divertidas que tem. É algo equivalente a ler romances epistolares
em 1760 na França, por exemplo. E você colocou aqui a Mary Wollstonecraft e a Olympe de Gouges, você desistiu de falar? Ah, não. Essas duas autoras, elas estão no livro As Pioneiras da Sociologia, que a gente abordou no episódio 54, portanto recua 2 semanas caso vocês queiram conhecer mais sobre as pioneiras da sociologia. E diz a Lynn Hunt que à medida em que você afirma que todos são iguais perante a lei, em liberdade, em direito à vida e direito a não sofredor, a extensão desse direito ele é inevitável, embora tenha uma história muito acidentada, né? Você teve a violação que foi o nazismo, você tem violação de direitos humanos para tudo que é lado ao longo da história, mas a sua extensão se torna algo inevitável. E aí os grupos religiosos começaram a ter direitos de votar, de não serem perseguidos, depois os negros, e ela diz, a Lynn Hunt, que as últimas a conquistarem o status de direitos humanos são as mulheres, mas contou com a participação dessas autoras importantes. A Olympe de Gouges publicou a Declaração Universal dos Direitos das Mulheres, já em 1791, 2 anos ali depois do start da Revolução Francesa. E a Mary Wollstonecraft, que era uma dramaturga inglesa, publicou um livro também que foi muito popular na Inglaterra nessa última década do século XVIII, ali em 1790 e tanto. Esses livros foram fundamentais porque eles fizeram pipocar associações de mulheres em mais de 50, já em poucos anos, 50 organizações e associações femininas ali nesses anos 1792, 1793. E eu fiquei muito impactado com a explicação da Lynn Hunt sobre por que as mulheres são a última fronteira da conquista dos direitos humanos. E há uma explicação mais longa do que essa, mas o fundamental, segundo a Constance Pipelet, que é uma autora citada pela Lynn Hunt, é de que à medida em que os homens ganhavam direitos, por exemplo, os trabalhadores homens, os judeus homens, eles iam ganhando direitos humanos, por exemplo, se organizar politicamente, votar, livre expressão, etc., os homens não queriam compartilhar os direitos com as mulheres. Então, limitar ou aniquilar os direitos das mulheres era uma forma de aumentar o poder dos homens nessa sociedade que se democratizava. Então, veja que perverso. A extensão dos direitos, consequentemente mais poderes para os indivíduos comuns, fazia com que eles quisessem reservar esse direito para si, não estendendo o direito para as mulheres. Por isso que a história do direito das mulheres ao longo do século seguinte, o século XIX e depois do século XX, é uma história de uma luta tão difícil contra justamente os homens que se empoderavam e queriam, em nome dos seus privilégios, restringir o direito das mulheres. Interessante, japonês? Bacana, gostei, adorei. Essa história da Lynn Hunt é sensacional, né? Do recheio ali, do cultural, entendeu? O que a sociedade estava pensando para além dos seus intelectuais, né? Mas, Luiz, eu vou fazer o trabalho do pragmático aqui da coisa, para aquela pessoa que quer saber especificamente para a prova, que coloca na prova que direitos humanos, né? Atualmente é muito comum relacionar os direitos humanos à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, feita pela ONU, né? Organização das Nações Unidas. Esses documentos que o Luiz ressaltou na fala dele são importantes, mas de alguma forma essa versão de 48 aquela que tem maior impacto atualmente em constituições de países, no processo de criação de leis, na conduta dos indivíduos. Então, de forma geral, a ideia básica é um conjunto de direitos básicos e universais, ou seja, para todas as pessoas, todos os indivíduos, sem distinção, e que basicamente nasceu ali naquele período histórico por causa da Segunda Guerra Mundial, né, que foi um dos piores episódios da humanidade, se não o pior. Uma série de atentados contra a humanidade, tentativa de eliminação de um povo por completo, enfim, né, essa história todo mundo já conhece, mas então a ONU, né, que é um esforço internacional de construir uma arena de consenso, uma arena de diálogo, fez essa declaração, que é base hoje, atualmente essa declaração foi escrita pelo John Peters Humphrey, um canadense, um jurista canadense, que na época trabalhava para a ONU já, e desde então esse é o documento base. Mas aí tem uma curiosidade, naquele episódio, né, de 1948, nós temos uma votação dos países, e dentro dessa votação dos países, a maioria do bloco ocidental, dos vencedores da Segunda Guerra, votaram a favor dessa carta, né, aprovaram essa carta dos direitos humanos. No entanto, alguns países ficaram de fora. A África do Sul, né, é plausível pensar, né, um país que depois
vai instalar, depois não, né? Eu não lembro desde quando, mas que ficou marcado o século XX da África do Sul pelo apartheid, né? Que eliminava mais da metade da população de todos os direitos humanos possíveis. Aham. A Arábia Saudita, que também, né? A Arábia Saudita é até hoje discutível qual é o nível de direitos humanos que esse país tem. E as repúblicas socialistas, aí pode ser feita tanto uma crítica quanto aos direitos humanos nas repúblicas socialistas europeias, né, lideradas pela Rússia, pela União Soviética na época, mas também existe aqui um ponto de disputa da política internacional que nós vamos abordar mais adiante. Mas para esse bloco, por enquanto, essas ideias, eu acho que a gente consegue delimitar bem o que são os direitos humanos, Luiz. Mas tem tabela para a gente comprovar isso aqui ou não? Em tabela já virou uma necessidade do Maldita Politicagem. E aí eu catei aqui o dado da pesquisa do Instituto Ipsos, que fez uma pesquisa internacional em 2018 chamada Human Rights, que diz que o Brasil, 60% dos entrevistados concorda com a frase: os direitos humanos apenas beneficiam pessoas que não os merecem, como os criminosos e os terroristas. Esse tipo de concordância, que no Brasil está em 6 a cada 10 entrevistados, bizarro, né? Também é muito frequente no mundo inteiro, mas com escalas variadas, dependendo do país. Em geral, na Europa, os índices de pessoas que concordam que os direitos humanos são privilégios para os criminosos e terroristas é um índice bem menor, de 30%, 20%. Bom, pessoal, a declaração da ONU que eu mencionei no primeiro bloco dos direitos humanos, ela é composta por 30 artigos. Eles são muito claros, são muito didáticos. Para quem tiver curiosidade, está disponível o documento original e até com algumas explicações no próprio site da Organização das Nações Unidas. Mas para separar um pouco, né, para os principais temas, a gente pode citar aqui a liberdade individual, a propriedade privada, a defesa da propriedade privada, né? A igualdade jurídica, a proteção da vida e da integridade física, ou seja, a pessoa não sofrer violência, né? Condições básicas de trabalho e liberdade religiosa e cultural. E, por fim, né, aliás, acesso à educação também. Na verdade, todos esses direitos, né, existe uma leitura de fases, né, de construção de fases desses direitos, que é uma longa construção histórica, que eu acho que não vem ao caso aqui a gente falar sobre isso de forma aprofundada. A gente precisa aí explorar a construção histórica em outros episódios, mas tem que fazer um episódio para os direitos civis, um episódio para os direitos, enfim, né? E separando isso para poder mostrar essa longa história, isso é parte dos nossos objetivos também. Isso. E aí, né, no ponto de vista de você que está estudando para um concurso ou para o vestibular, existe um conceito que, na verdade, é um conceito irmão aqui, né? O conceito de cidadania, quando fala que cidadania trata-se de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, é um conceito bem irmão aqui, né? Nós estamos falando basicamente dos mesmos temas aqui. Uhum. Então, fica aí essa dica, né? Não precisa se embananar, não precisa ficar pensando, pô, mas não tem nada de diferente uma coisa com a outra. É isso mesmo, é parecido mesmo. Só que aqui, no ponto de vista da realidade brasileira, agora saindo, né, dos conceitos bem delimitados e pisando um pouco na rua, vamos falar português, claro, Luiz. Direitos humanos, quando a gente fala na população brasileira, é coisa de vagabundo e bandido, né? Uhum. O brasileiro pensa, acima de tudo, que vai vir um assistente social que defende os direitos humanos e vai salvar o cara que é o assassino, e aquilo representa uma espécie de impunidade, etc, etc, etc. Uhum. Né? Então, você trouxe um estudo que dialoga um pouco com esse problema, com essa percepção do brasileiro, que não é correta, não é também cientificamente embasado, e eu acho que vale a pena a gente entrar nessa espécie de preconceito que o brasileiro tem, de pé atrás que o brasileiro tem com os direitos humanos, né? Pois é, o tanto de termos para debochar dos direitos humanos já é um sintoma de que as coisas não andam bem no Brasil, né? Do ponto de vista cultural mesmo, né? Do que as pessoas enxergam. Então você tem aí direitos humanos para humanos direitos. Você tem direito dos manos, como forma de caçoar, né? De dar um tom pejorativo. Então, esses termos são sinal da tragédia que é o entendimento público dos direitos humanos no Brasil. Isso para qualquer classe social. Isso não varia muito entre ricos, pobres. Todos têm essa visão ruim e equivocada do que são os direitos humanos. E quem começa a puxar esse fio sobre como isso começou é uma antropóloga chamada Teresa Caldeira, que se forma no Brasil nos anos 80 e depois no Brasil e nos Estados Unidos, deu aula na Unicamp, mas hoje está na Universidade da Califórnia,
Ela diz o seguinte: na década de 80, a construção dos direitos políticos, né, daqueles que eram vistos como comunistas pela ditadura, a volta dos artistas, né, do exílio. Então você vai refundando os direitos políticos e expandindo esses direitos políticos. Eleições para governador em 82, eleições a movimento pelas diretas já e a própria Constituição de 1988. Então você tem um crescimento dos direitos políticos junto com o crescimento das reivindicações por moradia, por educação e por saúde, que são direitos sociais. Tudo isso expande, ao passo que há uma retração dos direitos civis. Os direitos civis é o direito de você ter um julgamento justo e de que a sua integridade física seja mantida. E isso não caminha e não se expande, sobretudo pelo encarceramento em massa, que já vinha da década de 70 da ditadura, e do uso da tortura. Tudo isso não cresce, né, dentro dos presídios. E aí, por quê? Ela pergunta, os autores perguntam. E a resposta é a seguinte: por quê? Começa em São Paulo, essa forma viciada, equivocada de entender o que são os direitos dos presos e dos criminosos. O governo do Franco Montoro, que era do PMDB, ele começa em 83 com essa agenda de humanizar os presídios e acabar com a superlotação, ter condições mais salubres para os encarcerados. Essa campanha, que era defendida também pela Arquidiocese de São Paulo, pelos partidos de esquerda e pelos movimentos sociais, ela vai encontrar um grupo opositor, que é formado pelos partidos de direita, que eram egressos da ditadura, pelos membros das polícias militares e pelos programas de rádio e TV que tratavam de temas policialescos, esses programas da tarde. Esse campo vai começar a associar direitos humanos como sendo conivência com marginais, num momento em que a segurança pública já era um problema, né? Então as pessoas se sentiam amedrontadas, se sentiam inseguras com o nível de criminalidade, e aí se você fala, estou defendendo as pessoas que estão te roubando, explorando o medo das pessoas, essa campanha desse grupo se tornou muito bem sucedida, a tal ponto que em 1991, quando a Tereza Caldeira estava aplicando o questionário em diversas categorias da sociedade paulistana, ricos, classe média e pobres, essa associação de direitos humanos como colher de chá ou privilégio para criminosos já estava completamente arraigada. Então, São Paulo aqui é o centro de radiação dessa ideia no Brasil, que ao longo dos últimos 30 anos ela triunfou perfeitamente, a ponto de hoje 60% das pessoas acreditarem que isso é privilégio. Então, é preciso a gente comentar um pouco sobre esses aspectos, né, Luiz? O que os direitos humanos pretendem fazer, no ponto de vista daqueles que são presos, né, da população carcerária, é que, né, a pessoa precisa ter o direito a julgamento, a pessoa não pode arrancar o olho da pessoa, arrancar o braço da pessoa, etc., né? Eu acho que talvez o brasileiro tenha essa dificuldade, porque o Brasil foi sempre muito violento, né, nas suas punições, historicamente, né? Foi aquele lixamento público, né? Todo esse tipo de coisa. Sempre foi meio tradicional. Nosso país é violento e tem dificuldade de aceitar realmente essa discussão de direitos humanos aqui. Mas, de uma forma ou de outra, é disso que se trata, gente. Não é uma coisa, né? Não é passar a mão na cabeça de bandido, como, né, outra expressão popular, né? Trata-se de a pessoa ter direito a julgamento. A gente tem que lembrar que acusações, enfim, podem ser erradas, né? Podem ser equivocadas, enfim, toda pessoa deve ter o seu direito de defesa, né? E atualmente 28% dos presos brasileiros ainda não tiveram julgamento. É um terço. Isso é uma clara violação dos direitos humanos. Isso é básico. E esse é um outro ponto que ela desdobra nessa análise, que vale a pena ler a Tereza Caldeira. Gente, isso é uma coisa excelente. Ela diz que os direitos sociais que conseguiram um status de cair no gosto popular, portanto, moradia, saúde, transporte, etc., eles se moviam para o executivo, para os governos estaduais e municipais, que estavam passando por transformações democratizantes, né? Ao passo que os direitos civis básicos, eles se miram para o poder judiciário, que resiste a essas transformações. O poder judiciário não teve a democratização que o poder executivo teve. É interessante pensar isso. Além do mais, há no Brasil, mesmo na esquerda, por exemplo, aí quando você fala de direitos individuais, porque os direitos humanos são direitos de todos, mas ele se dá sobre os indivíduos, porque quando você viola um direito humano básico como a integridade física, isso se dá sobre o corpo individual, né? Então, quando você tem que defender um direito individual, no Brasil há uma tendência de pensar direitos individuais como algo de privilegiados, porque sempre as pessoas estão defendendo direitos coletivos, como moradia, etc, etc. É muito interessante a análise dela de como
a construção dos direitos humanos no Brasil passa por essa mutação perversa de pensar que eles são privilégio, o que, na verdade, acaba prejudicando a ponta mais vulnerável da população, que são os pobres e negros, né? Ou a gente acredita, né? Acredita ou coloca como palco de resolução dos nossos problemas as leis, né? Ou senão esse país não vai modernizar nunca no ponto de vista de tratar a segurança pública no país, né? A gente mesmo, né? A gente fica bravo também, né? Se a gente for assaltado, a hora que a gente vê um estuprador, etc., né? Toda a reação é assim, não, essa pessoa devia morrer, mas não é disso, né? Então a gente precisa entrar num consenso e civilizar o país. Luiz, o quebra-pau acadêmico, eu trouxe aqui uma ideia que eu sei que você não gosta. É zica, hein? Mas a principal crítica que existe em literatura contra os direitos humanos, na verdade não é contra, né? Mas é uma crítica à construção do conceito, né? É que os direitos humanos narram um ponto de vista estritamente europeu ocidental, né? Ele parte, não quer dizer que todo mundo que não é europeu quer matar todo mundo, etc., ou é contra as ideias dos direitos humanos, mas assim, ele parte de princípios, de ideias e da realidade europeia dos Estados Unidos, né? Uhum. E o Stephen Hopgood, o internacionalista importante, né? Vai falar ele que os direitos humanos está passando por um processo de crise atualmente, né? Desde as últimas décadas, da última década especialmente. Ele fala até uma frase que eu achei bonita, que é o que parecia um amanhecer se mostrou um atardecer. Ou seja, os direitos humanos eles cresceram muito no pós-guerra, tiveram um ápice nos anos 70 e 90, e de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, eles parecem estar em decadência com uma série de acontecimentos, né, que podem ser divididos em dois âmbitos, né? Os acontecimentos de atentados à humanidade terríveis mesmo, né, como o caso do Estado Islâmico, né, como casos de grupos rebeldes africanos, né, enfim, né, da Al-Qaeda, demonstram uma espécie de rebeldia externa, né, mas também internamente nas grandes nações uma ascensão gigantesca de grupos nacionalistas e religiosos que, em muitos casos, não olham para o outro como pessoas tão humanas assim, né? Como indivíduos tão humanos assim. Existe uma queda desse processo de direitos humanos vistos como universais, né? Então, existe esse processo primeiro. E outra coisa que chama atenção, o Hopgood, que eu acho que aí sim, deixa a pulga atrás da orelha da gente, é que os Estados Unidos como potência, que foi continuidade da Inglaterra como potência ali no século XX, deu a sensação de que os direitos humanos era algo realmente universal e que ficaria para sempre, né? Ficaria de alguma forma para sempre, né? Por isso essa frase inicial dele. Como uma norma básica para a sociedade, né? Para citar o Hans Kelsen, né? Algo que ele utiliza no livro dele. No entanto, exatamente no auge da hegemonia norte-americana é quando a gente vê o auge também dos direitos humanos. E agora que os Estados Unidos não são mais hegemonia tão clara como foi no passado, e os europeus acompanham nessa queda, né, e a gente vê a ascensão da China, a ascensão dos BRICS, etc., nós vemos também a queda acompanhada dos direitos humanos como força hegemônica. Então, o argumento do Hopgood é o seguinte: os direitos humanos estão caindo por processos múltiplos, mas principalmente porque eles representam um olhar que são das potências que foram imperialistas nos últimos anos, né? Então, não significa exatamente que se são bons ou ruins, mas essa hegemonia de valores, que era uma agenda quase que impositiva, talvez não seja tão mandatária assim no futuro. Mas, Alessandro, você está tergiversando sobre o quebra-pau aqui. Afinal de contas, direitos humanos é uma coisa eurocêntrica e, portanto, os países que não pertencem a essa cultura ocidental clássica devem fazer pouco caso, devem dar de ombros para os direitos humanos? Bom, se eu fosse de outra nação, japonês, eu poderia falar no meu lugar de fala, né? Mas como eu sou brasileiro, Luiz, não, eu não acho isso, né? Eu acho que os direitos humanos faz a base total daquilo que a gente pensa. Você sabe que você adiantou aqui a maldição, né? Mas vamos lá. Porra. Mas eu vejo com muita desconfiança, com muito medo essa queda dos direitos humanos. A gente aprendeu que é assim que as coisas devem ocorrer, né? Imagina um mundo com direitos trabalhistas chineses, você ia querer trabalhar em jornadas chinesas, ter 1 hora de férias, 1 hora de almoço de férias.
Então vamos começar com Acontecer em Querência. Acontecer em Querência nem sempre acontece lá, né? Mas acho que agora tem um fato recente da descoberta de trabalho escravo lá no Rio Grande do Sul. 207 trabalhadores, né? De uma terceirizada que prestava serviço para 3 vinícolas lá Garibaldi, Salton. Vinícola Aurora. Vinícola Aurora, coisa trágica, né? E como a minha cidade, Querência do Norte, no noroeste do Paraná, foi colonizada por imigrantes italianos que vieram do Rio Grande do Sul, eu pude crescer vendo muito essa cultura de que o trabalhador não tinha direito a certos benefícios mínimos, a certos patamares de salubridade do trabalho. Isso era muito difundido na Querência, inclusive em algum episódio que eu já contei que a minha avó, que partilhava dessa visão, provavelmente não teria nenhum problema em submeter os trabalhadores àquelas condições em que eles estavam lá, de trabalho análogo à escravidão, tendo que comprar coisa na quermesse do dono da fazenda, uma coisa que remonta à década de 10 no Brasil. Inclusive, em algum momento, quando o Querência, por conta de ter muitas grandes propriedades improdutivas, o latifúndio devoluto, como se dizia antigamente, né? O MST transformou Querência num alvo especial de mobilização e ocupação. E isso foi uma força política dos anos 80 e 90 na cidade. Eles faziam muitos atos na cidade, vinham do campo, ficavam na frente do Banco do Brasil, e ali eles faziam acampamento, eles faziam comida, eles faziam um vaneirão sacudido ali na frente do Banco do Brasil, que era de frente da lanchonete com a minha avó. Veja só, por mais que aquela muvuca que os atos causavam na rua principal da cidade trouxesse movimento no comércio dela, as pessoas iam na lanchonete tomar suco, comer bauru, tomar uma caninha, né, tomar uma 51 para poder aguentar o vaneirão, ela ficava muito puta. Por quê? Porque para ela, trabalhador braçal, trabalhador do campo, tinha que trabalhar só, não tinha que se mobilizar politicamente, certo? Então, eu vivi essa cultura. E é importante entender como que isso é o que está o substrato fundamental dos direitos humanos, porque a gente tem uma lei progressista, né? Se vocês olharem o artigo 5º da Constituição Brasileira, está lá praticamente integral tudo que tem na Declaração da ONU. Então, não é só a lei que vai fundamentar isso. A gente precisa de uma lei, mas a gente precisa de valores que entendem e defendem aquela lei, que por fim vai gerar organismos, órgãos, instituições que implementam aquela lei. Sem os valores, e o brasileiro, como a gente demonstrou nos dados, não entendem e não defendem isso, a gente está patinando. Então é importante fazer essa luta de entendimento de que os direitos humanos definem um patamar de dignidade e de humanidade que, se não for defendido para os outros, não vai ser defendido para você mesmo. E isso agora foi interessante nos presos do dia 8 de janeiro, porque eles sentiram na pele eventuais violações que o sistema carcerário inflige sobre as pessoas pobres. Então, se a gente pudesse aproveitar essa oportunidade para fazer uma disseminação dos direitos humanos, a gente ia caminhar pelo menos um pouquinho numa direção melhor do que a gente está, né? Pois é, e aí para né, aprofundar no exemplo, né, do que você falou sobre o trabalho escravo nas vinícolas do Rio Grande do Sul, né, existe uma série de atentados contra a humanidade ali, né? Cárcere privado, ou seja, ficavam trancados dentro daqueles quartinhos horríveis, péssimas condições. A maioria deles acabava acumulando dívidas, né? Naquele velho jogo, né? O cara já vai lá para o Rio Grande do Sul trabalhar, a maioria deles vindo do Nordeste, e aí ali já compra uma dívida com o dono, né? Com o patrão. Esse patrão começa a extorquir. Eles eram obrigados a comprar no mercadinho da própria empresa, que vendia coisas a 4, 5 vezes mais caras do que o normal. Eles eram ameaçados, né, com máquinas de choque, com spray de pimenta, uma série de ferramentas de agressão mesmo, de tortura. Então é uma coisa terrível, assim, é uma coisa que não dava, a gente simplesmente elimina a possibilidade disso existir, mas infelizmente o nosso país parece que foi fundado na escravidão e que se mantém preso dentro dessa maldição aqui, né? A coisa só foi se desenrolar com 3 trabalhadores que conseguiram fugir, entraram no matagal e conseguiram enviar um áudio de socorro, né? Aí que a coisa começou a desenrolar, mas é realmente terrível, né? Inclusive eu gostava de falar sobre os vinhos locais, tal, do Brasil, eu já não falo porcaria nenhuma também. Não, agora... esse assunto é muito duro de enfrentar, mas é sério, é importante. Só que, de vez em quando, a gente pode tirar algumas coisas. Aquele vereador de Caxias do Sul que ficou defendendo o fazendeiro escravista tomou uma invertida na internet,
que teve um outro vídeo que ele fez pedindo desculpa e meio que chorando e falando que, pelo amor de Deus, parem de me atacar na internet, que a minha mulher tá querendo me largar. Ai, Jesus Cristo. E aí, a maldição já foi, né, Luiz? A gente acabou matando a maldição lá atrás, né? Eu acho que a gente, quando estava preparando o episódio, a gente teve uma divergência maior, que a gente pode voltar aqui em alguns episódios, que o japonês estava falando que direitos humanos é coisa de europeu e que não precisa e que... Não, veja só que sacanagem isso aqui. Eu estou presente na tua frente e você está falando na segunda pessoa aqui. Isso é muita mal caretagem, Não, né? é porque, deixa eu colocar, esse debate, ele vai entrar na discussão sobre eurocentrismo, porque em alguns países uma imposição pura e simples dos direitos humanos, tendo em vista certas hierarquias sociais, pode parecer uma outra violação de outro tipo, né? Mais ou menos essa questão. E aí entra um debate que a gente também vai fazer algum episódio sobre isso, sobre o relativismo. Então vamos para a luta de gostos, porque finalmente eu pude preparar e colocar a questão aqui, porque eu sempre sou o que sofre a chacota, né? O que sofre a zoeira. Mas eu preparei uma que é a seguinte, a gente tem um bloco, né, que é disputa de gostos que não tem nenhum sentido sociológico mesmo, é só o que o indivíduo gosta, né, do ponto de vista estético, com uma música, com um filme ou com algum artista. E aí eu coloquei a seguinte, Alessandro, o Jorge Ben, que tem uma obra importante no que diz respeito à defesa da identidade, dos direitos dos negros, né, ele tem uma música chamada Zumbi, que é uma música famosa e linda, só que tem duas versões de saída. Ela foi lançada no álbum A Tábua de Esmeralda, de 74, e depois no África Brasil, que é um manifesto em defesa do negro, que é de 76. Só que as duas versões são muito diferentes. A gente não pode colocar aqui, porque a gente ainda não tem como, porque faltam apoiadores para que a gente possa pagar os direitos autorais. Quando tiver mais apoio, nós vamos botar as musiquinhas, o episódio vai ficar bem mais bonito. Então, ajuda aí, por favor, né, gente? Mas as duas versões vocês merecem serem escutadas porque elas são muito diferentes, com a mesma letra e tal, mas a melodia é totalmente diferente, a batida é outra. Então eu lanço aqui em japonês. Qual que é a melhor versão? A de 74 do Tábua de Esmeralda ou a de 76 do África Brasil? Eu vou responder e vou dar uma cutucada já em você, que eu sei exatamente aquilo que você quer ouvir, mas... para concordar com o seu gosto, que eu sei que você é mais fã dessa, eu acho nessa música específica, Zumbi, muito mais legal a versão do Tábua de Esmeralda, tá? De 74. Acho que você concorda, certo? Sim, total. Mas o África Brasil é melhor. O álbum como um todo? E aí também, eu sei que você vai ficar mordido. Há uma margem para discussão, porque eu passei a comparar melhor os álbuns recentemente, e sim, ele é muito forte. Mas o Tábua de Esmeralda, por razões absolutamente subjetivas, ele é melhor. Por que subjetivas? Porque foi o álbum que formou o meu caráter no Largo da Ordem, que lá nos idos de 1999, 2000, o único bar que a gente podia ir, que tinha condição de pagar, né, porque é barato, era o Bar do Matias. E o Bar do Matias tinha lá a radiola que ele colocava todo sábado o álbum Tábua de Esmeralda, a gente escutava do começo ao fim, os dois lados, e aquilo formou muito, assim, a identidade em relação ao Jorge Ben, porque quando eu tocava essa música, a gente ficava emocionado. Mas sim, então seu caráter foi formado por um disco do Jorge Ben. No Bar do Matias, lá no Largo, no começo dos anos 2000. Maravilhosa essa história, gostei. Então, pessoal, vocês também podem opinar, porque é preciso primeiro escutar as músicas e daí vocês opinam. E aí, qual que é a versão mais legal? A do África Brasil, que a Camille Viola, que é uma autora de um livro sobre esse álbum, fala que é a versão Fogo nos Racistas, ou a versão mais harmônica, se a gente puder dizer assim, que tá no Tábua de Esmeralda. Harmônica, tá certo? Você que manja de música, por isso? Você fala o que você quiser, Luiz, é tudo relativo. Ai, te lasca. Então é isso, agora deixando os avisos paroquiais finais. A gente quer agradecer aos ouvintes novos que estão chegando e nos escrevendo. Quando a gente começou, a gente tinha muito debate com colegas, ex-alunos, pessoas que a gente não via mais, mas a gente já conhecia. Agora está vindo novos ouvintes que dão sua participação nas nossas redes, e isso é maravilhoso, porque a gente consegue, de fato, criar uma comunidade de interessados que se conhece graças à internet, graças a esse espaço que são as redes sociais. Então, façam seus comentários, quem quiser, é sempre uma alegria muito grande. Deixa eu dar um aviso para os nossos ouvintes sobre a participação deles.
Eu e o Luiz, nós estamos planejando, e espero que esse plano saia do papel, de participar um pouco mais na conta do Instagram, já que a nossa conta do Instagram, vocês já devem ter percebido, ela é muito parada. Né? Então, se vocês tiverem alguma recomendação, se vocês querem ver o Luiz apresentando querência nos stories, enfim, qualquer tipo de recomendação sobre a política, sobre o contexto internacional, mande lá pra gente, a gente vai tentar lidar com essas demandas, lógico, com muito menos preparo do que o conteúdo que a gente prepara aqui pro nosso episódio. Aliás, é por isso que a gente participa pouco, a gente tem um vício acadêmico de querer ler muita coisa, 3, 4 obras para fazer o episódio, e para os stories, para os reels ali, não dá tempo para fazer isso, mas a gente vai colocar a cara ali. E existe um outro canal de comentário agora presente também no Spotify. Então, para quem quiser comentar diretamente no Spotify ali, vocês podem ali dar a opinião de vocês sobre os episódios. Isso. A gente vai colocar uma enquete ali que a gente gostaria que vocês nos ajudassem com algumas informações sobre o perfil dos ouvintes ali no Spotify, essa ferramenta nova ali. É isso? Então, lembrem-se, você pode entrar no apoia.se/malditapoliticagem e fazer uma doação módica, pequenininha, que tá mais ou menos na altura do preço da cerveja do Bar do Matias, lá em 1999, 2000, 2001. Aliás, o Bar do Matias ainda existe, agora a gente não vai mais, mas ele tá lá firme e forte, na rua Trajano Reis, ali no final, chegando já no Cavalo Babão, para quem é de Curitiba, vocês sabem o que eu tô falando. E, finalmente, é isso. Acho que acabou, Alessandro. Vamos nos despedir, então. É isso. É isso. Um abraço, galera. A todos. Um abraço. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.